Olá, boa noite. Você que mora em condomínio, que tem unidade de sua propriedade, unidade autônoma, você conhece a NBR 16280? É uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que é obrigatório segui-la para fazer reformas no condomínio, no condomínio não, no apartamento, assim como é obrigatório também segui-la, o síndico, para fazer as reformas nas áreas comuns. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, e neste canal eu trato sobre assuntos condominiais. Após alguns acidentes, ocorridos, o Brasil é um país, mas às vezes ele também corre atrás do prejuízo ao invés de agir preventivamente. Tanto é que, apesar de tantas normas, fiscalização quase não existe. Essa é a maior prova de que é difícil, né? Então, são as pessoas que têm que ter consciência. As normas, elas são muito sérias, as normas técnicas da BNT, e se nós as seguirmos, nós estamos, de certa forma, bem amparados nas questões de segurança. Então, essa norma, ela estabelece os critérios. Eu trato desse aspecto no livro também de minha autoria, que é o Condomínio e suas manutenções. Ela estabelece os critérios para as reformas das unidades autônomas nos condomínios e ela determina que um profissional habilitado elabore o projeto e emita o ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, ou o RRT, que é o registro de responsabilidade técnica, que no caso é emitido pelo arquiteto. Então, um dos dois, dependendo do tipo da obra, é que vai elaborar esse projeto e vai emitir o ART ou o RRT. E aí, o condômino, ele precisa entregar um projeto da obra, se existir, é claro, e uma cópia simples desse documento, ou RT ou RRT para o síndico, porque ela vai constar o que será feito e vai constar também o prazo do início e do final, sempre. Se não deu tempo de terminar dentro desse prazo, aí o engenheiro e o arquiteto, eles próprios providenciam a renovação. Essa parte eu não sei como funciona. Mas lá vai ter todas as especificações. Entregou ao síndico, cumpriu a sua obrigação perante o condomínio. Mas tem uma obrigação sua moral perante o condomínio, que é, bom, o engenheiro ou o arquiteto, eles não vão querer ter problemas com o nome deles, então eles devem realmente seguir esses padrões da ABNT. E você, como condômino, não pode querer que seja de uma outra forma. Você também deve estar atento para que sejam seguidos esses padrões, porque é para a sua segurança e para a segurança dos outros condôminos. Então, é muito importante. As regras existem, as normas existem, em cima de algum problema que aconteceu, e nós tivemos muitos, prédios que caíram por aí, ou por uma brilhante necessidade de alguém que percebeu aquele problema e adiantou-se, né? Muito difícil, mas acontece. As normas técnicas, elas não têm um poder coercitivo porque elas não são leis, elas são normas. Porém, quando uma lei traz ela para dentro, ou seja, diz que ela passa a ser obrigatória, então aí ela não vira lei, mas ela passa a fazer parte da lei como um ato obrigatório que esta lei municipal, estadual ou federal normatizou que ela deva ser seguida. E é o caso desta BNT, que ela foi incorporada por uma lei estadual, se eu não me engano. Eu acho que a lei estadual sobre edificações, aqui em São Paulo, né? Então, reformas devem seguir a norma da NBR 16.280. Entregou a cópia simples ao síndico,
melhor mediante protocolo, né, para não ter nenhum problema aí, sei lá, nenhum atrito. Mas não cabe ao síndico ou a qualquer funcionário ou outras pessoas do condomínio inspecionar a obra particular. Mesmo porque você não deve nenhuma satisfação ao síndico do que você faz na sua unidade, e mesmo porque você contratou um profissional para cuidar dessa obra. Então, você não está fazendo uma coisa chegando lá, quebrando tudo, quebrando parede, sem nenhuma responsabilidade. Inclusive, a norma da ABNT, em algum aspecto, eu me recordo quando eu li as primeiras vezes, ela colocava que o síndico tinha que fiscalizar a obra particular. Ela não é uma lei. Então, ela não pode determinar que uma pessoa estranha fique invadindo a sua privacidade. Por isso, você tem um profissional habilitado, formado para isso. Ninguém tem o direito de fiscalizar a sua obra, a não ser a prefeitura. Se o síndico quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada, é ele que faça a denúncia na prefeitura e a prefeitura vai lá e verifica se você está errado ou não, né? O engenheiro, no caso, porque ele assinou um documento, ele não vai jogar o nome dele fora assim à toa, com certeza. A gente sabe que tem coisa errada por aí, mas a gente ainda tem que acreditar que a consciência ainda prevalece na cabeça das pessoas. Mas quando a obra é feita nas áreas comuns do condomínio, que eu vou aproveitar aqui para citar também, aí é diferente, porque aí sim o síndico deve informação aos condôminos, né? Vai seguir o mesmo padrão, vai ter que ter o RRT ou o ART do engenheiro ou do arquiteto, e aí sim o síndico tem que disponibilizar para os condôminos, porque os condôminos sim são donos da parte comum do prédio e não o síndico, ele age por representação. É uma situação diferente. Mas vamos lá ver o que o CAU diz. O CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e as atividades que requerem acompanhamento de responsável técnico é o engenheiro ou o arquiteto, que emite o ART ou o RRT. Então, quais são as obras que necessitam, né, desse acompanhamento? Construção ou demolição de paredes e divisórias. Então, não pode chegar quebrando paredes. Ele vai ter que avaliar se não é parte estrutural do prédio, porque muitos prédios caíram aí, muitos ou não sei quantos, mas às vezes por tirar uma parede que era de suporte, vamos dizer, né? Uma parede estrutural, ela dá suporte ao prédio de cima a baixo. Tirou uma do meio, que está em cima, cai, é claro, porque ficou um buraco ali. Substituição de revestimento, como pisos, paredes e tetos, abertura ou fechamento de vãos, alteração nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Alteração. Isso não significa, por exemplo, se você for fazer uma reforma elétrica no seu apartamento, onde você vai trocar a fiação. Isso não é alteração. Alterar instalação é mudar a direção da instalação ou fazer novas instalações, sei lá. Mas é mudar. A instalação está de um jeito, sei lá, passa pela parede, você vai colocar a instalação no teto, porque aquela da parede é velha, é enferrujada e não passa mais fio. Você vai fazer uma nova instalação, aí é diferente. Aí precisa, então, o ART. Instalação de mobiliário fixo. Construção de guarda-roupa, sei lá, de prateleiras, né, em áreas de serviço, essas coisas, que seja fixo, ou seja, que seja de cimento, concreto, sei lá, desses materiais. Se você vai colocar um mobiliário de madeira, não é necessário. Então, essas são as necessidades, tá certo? Além disso, não é necessário. Aí a gente faz aqui um comentário de um síndico aí de um prédio que nós estávamos mexendo com uma reforma e ele começou a pedir, queria vigiar a obra, é claro, queria que começou a mandar
zelador bater na porta do apartamento pedindo um monte de coisa, que é um absurdo, né? Porque síndico não é dono do prédio, ele tem que ter na cabeça isso. E o síndico não tem conhecimento suficiente, mesmo que ele seja engenheiro, ele não tem que fiscalizar a obra particular, porque o condômino já contratou esse profissional habilitado. E ninguém melhor do que o profissional habilitado para cuidar de uma obra, tá certo? Mas cabe ao proprietário da unidade entregar lá a documentação, a ele a cópia da documentação e fazer com que a obra seja realmente realizada dentro desses preceitos de segurança, mas o engenheiro é também um interessado nisso. A responsabilidade da obra, então, recai sobre o condômino e o profissional, né? Mas não pode incorrer em colocar realmente o prédio em insegurança. Por outro lado, as obras, elas realizadas nas áreas comuns, que é o que eu disse, o síndico sim tem a obrigação de disponibilizar toda a documentação e informação aos condôminos. Ele não pode ir fazendo também à toa, não. Tipo assim, surgiu lá uma trinca, ele vai e manda o pedreiro tampar. Não, trinca em prédio é coisa séria. Tem que chamar um profissional habilitado para avaliar e para ver o que vai acontecer, né? Se precisa realmente colocar só um cimentinho para tapar o buraco ou se tem alguma coisa estrutural afetando o que chegou a rachar ou trincar. Aí o síndico, no caso de obras realizadas nas áreas comuns, ele tem que manter o registro atualizado de todas as obras realizadas e disponíveis no condomínio e tem que ficar disponível para quem quiser consultar, porque quem são os donos do prédio são os condôminos, então eles podem consultar. O CAL declara essa necessidade de atualizar essas informações relativas a obras no edifício. Então, ele tem que registrar todas as manutenções e inspeções realizadas e atualizar o manual nos casos em que ocorram modificações na edificação nas unidades. Quando ele recebe o ORT, ele sabe se está ocorrendo modificação ou não e ele tem a obrigação de registrar lá no livro próprio. Na não existência desse manual no condomínio, o síndico deverá elaborá-lo de acordo com a BNT 14037. Então, para quem não tem esse manual de reforma e etc. do condomínio e das unidades, a pessoa precisa consultar a BNT, que eu não conheço inteiramente, só li, não tenho, tem que comprar, fazer as anotações e deixar disponível para consulta e verificação dos condôminos. Aí sim deve a explicação. Gente, muita consciência para fazer reformas em apartamentos. Não faça sozinho. Chame o engenheiro, chame o arquiteto. Não dá para fazer agora, espera um pouco, mas faz com responsabilidade, faz com consciência, porque evita acidentes e evita principalmente mortes, que é o que a gente já viu muito aí pelo Brasil, coisas horrorosas, né? Então, chega de coisa ruim, vamos fazer as coisas dentro da lei e façamos devagar, porque tudo é possível, desde que você planeje. Devagar e sempre. Meu recado de hoje era esse. Se gostou, deixe o seu like. Se for útil, inscreva-se no canal. Pode ser que eu tenha outros vídeos que sejam úteis, não sei. Só assistindo para ver, tá? Te convido para assistir os outros. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!